Segundo a Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Pois desta maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esse motivo, sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios, se bem que estáis bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados. Por esse motivo, sempre cuidarei de vos lembrar desses princípios, se bem que estáis bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebestes. Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a vossa memória, porquanto estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus já me revelou. Todavia, tenho me empenhado para que, mesmo depois da minha partida, vos lembreis com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. A supremacia da palavra de Deus. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: Este é o meu Filho amado, em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. A destruição dos falsos mestres, capítulo 2, de 2 a Pedro. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas
libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação, desde há muito tempo, paira sobre eles e sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque esse justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída. Atrevidos e arrogantes, tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Todavia os anjos, embora sendo maiores em poder e força, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Mas essas pessoas que, à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os incautos e têm o coração habituado à ganância. Malditos! Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são como fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para as quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. Pois proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Prometem-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção, porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro. Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. A promessa do Senhor é segura, capítulo 3 da Epístola de 2 a Pedro. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera,
para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador que os vossos apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra, que hoje existem, estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deves esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O cristão e o dia do Senhor. Por isso, amados, enquanto aguardai estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Considerai que longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nela sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. E glória a Deus.